Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Capitão Walter, né? Hoje a aula vai ser diferente, né? Nós estamos tentando aí facilitar um pouco nessa sobrecarga aí, né? Nesse período, então eu resolvi fazer essa aula em vídeo e essa é a segunda aula do sistema de comando de incidentes que eu passo, né, para os senhores aí do terceiro pelotão, né, para que vocês possam começar a entender um pouco melhor o sistema de comando de incidentes. Então eu quero lembrar a vocês que essa aula assim, ela vai ter um tempo curto porque não tem a interação dos senhores, mas é importante que vocês leiam o material que vai ser disponibilizado e façam o exercício que também será disponibilizado. Então estarei encaminhando para vocês o link com a atividade. Tá? E na próxima semana, eu creio que depois do carnaval, nós estaremos de volta com as aulas presenciais com os senhores e eu vou cobrar aquela atividade que eu passei inicialmente, né? Para que os senhores possam realizar. De antemão, eu já quero pedir o seguinte: o senhor vai terminar de assistir essa aula, vai ler o material e eu preciso que você escreva pelo menos duas perguntas, tá? Elabore duas perguntas para que a gente possa explicar melhor aquilo que você não compreender. E eu vou deixar uma dica aqui. Se a pergunta for muito boa, né, a gente vai destacar essa pergunta e o aluno que fizer uma pergunta bem elaborada, né, que a gente possa responder para que todos entendam, vai receber uma premiação aí, tá bom? Então, um desafio, né, para os senhores, certo? Pelo menos duas perguntas cada. Escreve a pergunta. Quando for na quinta-feira, né, me procura, reúne todas as perguntas e me entrega, tá? Então, como eu falei, a pergunta mais bem elaborada eu vou julgar junto com o aspirante Cabral e vai ganhar um prêmio, tá bom? Então vamos lá, né? Nossa instrução é o sistema de comando de incidentes e eu vou iniciar aqui a nossa apresentação. Então, o sistema de comando de incidentes, como eu já havia dito, é uma ferramenta flexível e ela pode ser aplicada em diversas atividades. Então, nós vamos apresentar nessa aula a questão dos princípios, as principais características dos princípios, e eu quero lembrar a vocês que a aula, ela a apresentação, ela tem as informações básicas, mas vocês precisam ler o material e a leitura do material vai preencher as lacunas da compreensão dessa aula, tá bem? Então nós vamos falar sobre os princípios e as funções eu só vou apresentar. Quem vai fazer a aula da estrutura do sistema de comando de incidente, todas as funções, será a aspirante Cabral. Então, os objetivos que nós temos nessa aula. Nós vamos conceituar o sistema de comando de incidentes, nomear as aplicações do sistema de comando de incidentes, vamos conhecer os princípios ou características principais do sistema de comando e vamos listar funções do sistema de comando de incidentes. Então, o sistema de comando de incidentes, como a própria expressão já fala, é um sistema, e eu acredito que eu comentei com vocês na sala, que o sistema ele é diferente de um protocolo, porque um protocolo é uma estrutura rígida, e o sistema de comando de incidentes é uma estrutura flexível. Por quê? Porque você pode trabalhar com 200 pessoas, você pode trabalhar com 5. E você aplica os princípios do sistema de comando de incidentes da mesma maneira, né? Então, o sistema de comando de incidentes ele é composto de instalações,
de procedimentos, de protocolos também, né, também de protocolos, de pessoal, de equipamentos, comunicações e estrutura organizacional. Então, tudo isso, todo esse esquema, ele vai o quê? Ele vai nos proporcionar, deixa eu colocar aqui o meu apontadorzinho, então ele vai nos proporcionar a resolução do incidente. Ou seja, o que nós fazemos aqui é fazer uma organização melhor do processo, né, para que a gente consiga ter uma resolução melhor da ocorrência. Então, quando nós organizamos melhor nossa estrutura, né, e eu falei para vocês que o sistema de comando de incidentes ele tem princípios da administração. Quais são esses princípios? Organização, controle, né? Então, esses princípios eles vão favorecer com que eu consiga gerenciar melhor. E o sistema de comando de incidentes ele é tão flexível que você pode utilizar a ferramenta, eu vou usar a expressão ferramenta, não vou usar a expressão protocolo, eu vou usar a ferramenta fazendo com que essa ferramenta ela favoreça não só o sistema de comando de incidentes, mas, por exemplo, eu posso organizar a formatura dos senhores, entendeu? Eu vou organizar a formatura do CFSD, que vai acontecer lá para final de agosto, setembro, né? Então, eu posso organizar a formatura do curso de aperfeiçoamento de sargentos que está acontecendo agora. Eu poderia ter organizado a formatura do curso de cabos condutores. Eu posso organizar qualquer solenidade aplicando os princípios do sistema de comando de incidentes. Eu posso organizar uma festa, né? Como eu falei, de repente vocês querem organizar a festa do meu aniversário, né? 10 de julho. Então vocês podem aplicar a ferramenta do sistema de comando de incidentes, né? Então, com isso, nós temos uma ferramenta que é altamente flexível e altamente aplicável em qualquer tipo de situação. Então, conceituando o sistema de comando de incidentes, né, todo o sistema ele é composto de uma estrutura de diversas características, né? E esse comando ele associa, né, a gestão e ele é possível gerenciar, ou seja, esse sistema com várias características, com uma estrutura diversificada, ele vai atender a qualquer tipo de incidente. Agora, a definição desse SCI, do Sistema de Comando de Incidentes, que ele é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada para todos os tipos de sinistros, né? O que permite que o usuário possa adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais. Então, é uma ferramenta, como eu falei, não é um protocolo, né? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ele é composto de instalações, procedimentos, protocolos, pessoal, equipamentos, comunicações e estrutura organizacional. Ela é padronizada, mas não é um protocolo, é um padrão para todos os tipos de sinistros. Então, o que eu falei que no passado ela era utilizada apenas para os incêndios florestais, ela foi ampliada e hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a FEMA, né, que é a instituição americana para desastres, né, o que a gente tem hoje aqui de defesa civil, lá é a FEMA, né? E tem, além disso, também a Homeland Security, né, que é a instituição que cuida da segurança interna americana. Então, essas duas organizações adotam por lei, né, não é apenas um processo adotado, né, que as pessoas, não, é por lei. Então, eles adotam o sistema de comando de incidente como base, né, é a base para o trabalho de gerenciamento de emergências internas americanas.
Então, nós vemos que é uma ferramenta extremamente eficiente. Então, como nós dissemos que ela é adequada para todos os tipos de sinistros, permite ao usuário adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, ou seja, eu tenho qualquer tipo de incidente, eu posso atuar, independente de barreiras jurisdicionais. O que é isso? Barreira jurisdicional é a barreira da jurisdição de cada instituição. Então, eu tenho o Corpo de Bombeiros, ele tem um escopo de atuação, né? Eu tenho o SAMU, ele tem um escopo de atuação. O SAMU não vai, por exemplo, fazer resgate na área quente. O que é a área quente? É a área onde está acontecendo o sinistro, é a área onde está o grande acidente, né? Onde está a necessidade de resgate com equipamentos de proteção específicos, com ferramentas específicas. Não, o bombeiro vai entrar no sinistro, naquele local que a gente chama de área quente, vai retirar a vítima e vai entregar para o SAMU, e o SAMU vai fazer o papel dele. Então, isso é barreira jurisdicional, né? Porque nós temos treinamentos diferentes, temos legislações diferentes, é como o bombeiro e a polícia, né? Se eu tenho uma revolta no presídio, o bombeiro só vai entrar para fazer aquilo que é pertinente ao corpo de bombeiros. Eu não vou escoltar preso, eu não vou retirar preso, eu posso resgatar preso acidentado, queimado, né? Eu posso resgatar de dentro do presídio com a devida segurança, naturalmente. Mas essas são as barreiras jurisdicionais, né? E aí você coloca também a Defesa Civil, a Prefeitura, o Exército, a SMTT, qualquer instituição pode trabalhar em conjunto, né? Por quê? Porque é uma ferramenta que permite que a gente consiga, cada um executando sua função, fazer esse gerenciamento. Então, a aplicação, não é como eu já a aplicação do sistema de comando de incidentes ela é diversa. Então, nós podemos aplicar os princípios do sistema de comando de incidentes, a organização em incidentes, né, shows, visitas de dignitários, ou seja, eu vou ter um grande show aqui em Aracaju, sei lá, alguma celebridade aí, hoje eu não sei mais nem quem a gente pode dizer, né? Mas assim, a gente pode organizar a visita de um dignitário. O dignitário é uma autoridade, é um presidente, um governador. Então, vai ter uma visita do dignitário e eu posso aplicar a ferramenta do SCI. Eu vou distribuir funções, eu vou verificar princípios, né, eu vou organizar tudo e eu consigo receber aquela autoridade baseado aí no sistema de comando de incidente. O sistema de comando de incidentes ela é uma ferramenta útil para todos os incidentes sem limite, né? Então não tem limite para o uso do SCI. O que tem limite aí é o uso correto, né? Então, se quem estiver aplicando, aplicar inadequadamente, fugir dos princípios, aí a ferramenta não funciona, né? O SCI objetiva a interação e articulação entre várias instituições, né? Deveria ser mais fácil trabalhar com outras instituições utilizando o SCI. Talvez hoje a gente ainda não consiga, porque a gente não apresenta o sistema de comando de incidente para outras instituições de forma mais eficiente. Então, o sistema ele não falha se for utilizado corretamente. Então, é largamente utilizado em incêndios florestais, mas como eu falei, nos Estados Unidos esse sistema ele é aplicado na gestão de tudo, né? Todo tipo de emergência. É importante salientar que o sistema ele não falha. Quem falha são as pessoas que estão gerenciando o sistema, né? As decisões do sistema. Então, se eu uso de forma inadequada, ele vai falhar, ele vai ser ineficiente. É como nós estávamos falando ontem na aula sobre protocolos. Então, o protocolo, ele tem uma série de processos. É como você dirigir um veículo. Para dirigir o veículo, eu tenho protocolos. Então, o que acontece? Quando eu entro no veículo, um dos protocolos é colocar o cinto de segurança, né? Então, eu tenho que, antes de ligar, acionar o motor do veículo, eu tenho que verificar se o motor está em marcha, né? Porque se eu ligar o veículo com o motor em marcha, eu posso fazer o veículo saltar, posso causar um dano.
Então, existe uma série de protocolos para você fazer, né? Então, quando nós vamos, por exemplo, estabilizar uma vítima, nós temos uma série de protocolos. Então, eu tenho que segurar na cabeça da vítima, eu tenho que verificar a abordagem inicial da vítima, verificar consciência, né? Respiração, circulação, e aí eu faço estabilização da cabeça, depois eu venho com colar cervical, e eu continuo a fazer a estabilização, mas são protocolos que eu não posso pular. Se eu pular uma fase do protocolo, eu queimando uma etapa, eu posso prejudicar aquela execução. No sistema de comando de incidente não existe isso, porque não existem etapas no processo que você não possa simplificar. Então, isso facilita o uso da ferramenta. Então, o sistema de comando de incidentes, ele aplica-se a todos os níveis e variedades de incidentes. Então, um sistema eficaz, ele precisa ter uma sustentação forte da instituição, né? Ou seja, a instituição deve apoiar a aplicação do sistema de comando de incidentes. Treinamentos e exercícios intensivos e um processo de avaliação e de ação corretiva constante. Isso também é importante que nós tenhamos. Então, a imagem mostra que você pode aplicar o sistema de comando de incidentes para fazer resgates, né? Terra-água, né? Fazer combate a incêndios de grande proporção, atuar em grandes enchentes, né? Também é possível. Fazer resgate em catástrofes, como aqui o desabamento na Coroa do Meio, né? na 13 de julho. Observem aqui no detalhe, né, que na época nós utilizávamos um uniforme CAC, né? Então, quando você observa, o que diferencia aqui o bombeiro é apenas o capacete. Todo mundo fica o capacete laranja, mas o terreno você é confundido com o terreno, né? Então, por isso o uniforme laranja ele tem o destaque, né? Visita de autoridade, né, como, por exemplo, aqui o Papa, né, a visita do presidente, catástrofes, né? Aqui é o desabamento da árvore de Natal da Energisa, né, em 2009, 2010, por aí. Foi uma catástrofe, grande comoção, né? Alta complexidade de uma ocorrência, né? Aqui nós temos o bombeiro aqui de resgate, a nossa equipe de APH utilizava o uniforme azul, né? Então era muito comum se confundir com o SAMU, né? Também os funcionários da empresa estão todos vestidos de azul, então você vê que é uma confusão de cores, né? Então o pessoal está aqui, tem bombeiro embaixo tentando fazer a estabilização da vítima, né? Ela está dentro aqui da ferragem retorcida, né? Da estrutura e estão tentando estabilizá-la para poder retirar da cena. Eu atuei também nessa ocorrência, foi uma ocorrência muito complexa, né? De muita comoção. Grandes deslizamentos, né? Aqui nós vemos, né, grandes áreas de deslizamento, inundação, revoltas em presídios, né? A situação de gestão de emergência, né, em presídios, né, em grandes incêndios, ataques terroristas, né, também a gestão da emergência de ataques terroristas pode ser aplicada a ferramenta do sistema de comando de incidente, revoltas, né, então o planejamento para enfrentar para enfrentar as revoltas, né, catástrofes naturais, assim, não naturais, né, mas catástrofes como Brumadinho e Mariana. Então, o atendimento a essas ocorrências também, a gestão delas é feita através do sistema de comando de incidentes, né? Como eu acho que eu não falei, mas eu vou usar muito assim os exemplos de Brumadinho, Mariana, né, como exemplos positivos, tá, pessoal? Então, a gente vê que foi uma ocorrência de grande porte, né? Eu não vou nem falar na duração, tá? Foram 2 anos aí de ocorrência, mas os primeiros 8 meses aí
você tinha um volume muito grande de instituições, os primeiros 2 meses, a gestão disso aí exigiu muito do Corpo de Bombeiros ali para gerenciar. Então, assim, você tinha várias instituições atuando, várias áreas para gerenciar, vários problemas, para gerenciar. Então, era uma ocorrência muito complexa, exigiu muito, muita organização, e a organização ela foi mais simplificada do que parece. A organização. A execução não, a execução realmente ela era muito penosa, muito complexa, mas a organização ela foi mais simples. Então, agora, eu vou entrar aqui e vou falar sobre princípios ou características principais do sistema de comando de incidentes. O primeiro princípio que eu chamo a atenção dos senhores é o princípio dos elementos da terminologia comum. Então, o primeiro princípio é a terminologia comum. Então, o que se verificou, eu não sei se vocês lembram, na primeira aula eu falei, que havia uma dificuldade com a terminologia entre as instituições. Então, você tinha bombeiros estaduais, bombeiros municipais, policiais, instituições de apoio, de ajuda, e a comunicação de terminologia era muito complexa, então isso causava confusão. Então, os títulos das posições, nós colocamos os mesmos títulos, seja para bombeiro, seja ele está gerenciando ali, então o título da posição é aquele para qualquer um que estiver naquela posição, independente de ser um policial, um bombeiro, um funcionário do SAMU, da Defesa Civil. Se ele for o chefe da seção de operações, então ele é chefe da seção de operações, independente se ele for policial, se ele for bombeiro, se ele for do SAMU, né? Então, os recursos também, então padronização de título de recursos, padronização de instalações, padronização dos elementos organizacionais, isso facilita com que o processo seja mais organizado, na comunicação. Outro princípio, que é muito importante, eu chamo muito a atenção de vocês para este princípio, porque ele é um princípio, eu chamo de princípio de ouro do sistema de comando de incidentes, é o alcance de controle. Então, o que acontece? No sistema de comando de incidentes, verificou-se que a quantidade de pessoas que um supervisor, um gerente, ele tinha que comandar, ele tinha que acompanhar, quanto maior, menos eficiente ele era. Então, ele perdia informações, muita gente para ele receber retorno. Então, ele acabava causando um atraso na comunicação, causando uma lentidão. Por isso, o alcance de controle é um princípio onde há uma gestão no número de pessoas supervisionadas. Então, um supervisor ele pode gerenciar de 1 a 7 pessoas, sendo recomendado e o ótimo até 5. Tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente, a gente aplica como regra básica. Então, o princípio de ouro do sistema de comando de incidentes vai ser sempre o alcance de controle. Porque se você não tiver alcance de controle, você perde essa organização. Então, como eu falei, é uma regra de ouro, é uma regra básica, um princípio aí altamente adaptável no sistema de comando de incidentes e facilita bastante a gestão. Outro princípio, aqui, um exemplo aqui do organograma do sistema de comando de incidentes. Aqui eu tenho o comandante, o staff de comando, que é segurança, informação pública e ligação, e aqui eu tenho planejamento, operações, logística, administração e finanças. Se você for contar comigo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos sendo gerenciados por planejamento. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui em logística eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e finanças também 5. Aí nós olhamos para operações, mas operações é o que tem mais gente, porque operações ele tem a estrutura do sistema todo, mas o alcance de controle aqui está fora da regra de ouro, ou seja, vai acontecer aqui um erro.
Então, nós precisamos cancelar ou organizar esse alcance de controle, né? Então, eu tenho aqui, né? O que eu poderia fazer aqui, deixa eu ver aqui a minha canetinha. Então, aqui em operações, eu vou ter que deixar o quê? Eu vou deixar 5, né? Lembre que eu estou desenhando aqui com o mouse, eu sou péssimo, então, mas esse aqui é o correto, tá, pessoal? 5 em operações. O que é que vai acontecer aqui? Operações, ele pode ter um organograma maior, tá? Então, ele pode ter um organograma maior. Opa, então, continuando aqui, a gente fala sobre a organização modular. Eu vou dar uma pausa aqui nesse. Vamos voltar aqui. Descartar. Eu ia mostrar aqui uma outra informação, mas eu acho melhor continuar daqui mesmo, porque pode ficar muito pesada a apresentação. Vamos continuar aqui. Então, o alcance de controle, né? Nós já falamos. E agora, um outro princípio que é a organização modular. Esse princípio da organização modular, ele é baseado no tipo, magnitude e complexidade do incidente. Veja só, a organização modular, ela é baseada no tipo, magnitude e complexidade do incidente. O que é que significa isso? É que eu organizo o sistema de comando do incidente em módulos, né? Eu vou pegar, eu tenho o comandante do incidente na parte superior e na parte de baixo eu tenho seus auxiliares. E à medida que for necessitando, eu vou abrindo mais funções para baixo, né? Ou vou incorporando os recursos que vão chegando, eu vou, né, colocando de baixo para cima. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender. O, o, Numa ocorrência, nós. É, numa ocorrência, eu vou dar um exemplo aqui, né? Não fui, mas assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de um princípio de incêndio numa oficina. Uma oficina, você sabe que é uma oficina de bairro, né? Assim, uma estrutura que era uma garagem. Então você vai uma viatura para combater o incêndio ali e para resolver. Só que o que acontece? Quando chegou no local, a guarnição percebeu que havia um armazenamento irregular de amônia, gás, né? Então o que acontece? O dono da oficina, ele dava manutenção em ar-condicionado e ele armazenava irregularmente amônia. Aí, se você não sabe, muitos sistemas de refrigeração de grande porte, tipo assim, supermercados tal, utilizavam amônia. E esse gás, a manutenção dele, geralmente assim, o risco, né? Tudo é mais complexo e ao longo do tempo esse gás está sendo substituído por outros tipos de gases, né? Para fazer a refrigeração. Mas esse senhor, ele armazenava amônia ali e a manipulação dessa amônia correria o risco de provocar um vazamento ali no bairro. Então, o que acontece? Vocês já começaram a ter, ou eu não sei se vocês começaram a ter instrução com noção de produtos perigosos. Nós temos o ABIQUIM, e o ABIQUIM, ele fala que no vazamento de amônia, nós precisamos fazer um isolamento. Então eu tenho que acionar outros órgãos, né?
para retirar essas ampolas de gás, tipo cilindros, né, de gás assim, grandão, não é como aquele cilindro pequeno que a gente mostrou de oxigênio. O cilindro é grande. Então, o cilindro ele precisa ser transportado de forma adequada. Né? O cilindro precisa ser transportado por pessoas que tenham uma certificação para transporte de gases. Então, não é simples. Então, a ocorrência que era, uma ocorrência que era de pequena magnitude e pequena complexidade, ela muda completamente para uma ocorrência de grande complexidade. Porque você vai precisar de polícia, você vai precisar de bombeiro, né, que já estava lá, defesa civil, né, prefeitura, fazer retirada de pessoas ao redor, fazer isolamento, uma área de isolamento maior. Então existe todo um processo. Então por isso o que acontece? De repente você está lá, o comandante do incidente é o sargento, né, e ele está gerenciando todas as funções para sua guarnição fazer aquela ocorrência. E de repente ele tem um crescimento da ocorrência e ele precisa, inclusive, ser substituído. Né? Então, o que acontece? À medida que os recursos chegam, então a ocorrência ela cresce de baixo para cima. Então, eu posso estar com o mesmo comandante do incidente e apenas um oficial, um chefe de seção de operações, mais várias equipes trabalhando, várias equipes que estão chegando. E a gente faz o gerenciamento, né, mantendo sempre o quê? Que princípio? O princípio de ouro, que é o princípio do alcance de controle. Então, esse princípio aí, a gente mantém ele. Então, e ela é estabelecida de cima para baixo de acordo com as necessidades, ou seja, não dá mais para ter apenas um chefe de seção de planejamento. Então, eu coloco um chefe um chefe de operações, eu coloco chefe de planejamento, eu já tenho duas, né, mais outra função, e assim a gente prossegue. Então, essa é a organização modular. À medida que o incidente diminui, eu vou reduzindo funções, reduzindo atividade, né, e à medida que ela cresce, eu também vou fazendo isso. Então, aqui um exemplo, né, o comandante do incidente, um grupo, um líder de grupo, e aqui eu tenho uma força-tarefa que é composta de 3 guarnições, um exemplo, tá, pessoal? Uma equipe de intervenção que é composta de 2 e um recurso único que é composto de um só. Né? Mas aí eu tenho 1, 2 e 3, então eu aumento a quantidade aqui, mas mantenho o princípio do alcance de controle. Então, o líder de grupo, ele gerencia 3 grupos diferentes apenas. Independente que se aqui esteja 5 viaturas, mas ele faz a gerência de uma força-tarefa. Ele faz gerência de uma equipe de intervenção, mesmo que aqui tenha mais de 2 ou 3 viaturas, né? Mas é uma equipe de intervenção. E o recurso único é apenas uma unidade, e aí a gente vai estudar isso lá na frente. Então, esse é o momento onde ainda não há necessidade de intervenção. Mas, por exemplo, aqui na frente, a gente vai ver que existe um crescimento. Então, nesse momento aí ainda não tem, mas lá na frente a gente vai ver isso. Então, depois da organização modular, eu tenho aqui comunicações integradas. A outra coisa que é importante enfatizar é que nesse momento aqui, o comandante do incidente não tem necessidade de expansão, ou os recursos são mínimos. Então, ele assume a maioria das funções, né, do seu staff. Depois é que ele vai delegando à medida da necessidade. Então, comunicações integradas no sistema de comando de incidentes. Então, comunicação é uma das coisas que são mais importantes dentro do sistema de comando de incidentes, exatamente porque o sistema de comando de incidentes ele nos traz aí a gestão da comunicação, e é um princípio muito importante. Eu já falei para vocês que comunicação é um dos fatores que mais proporciona acertos, né, numa ocorrência. Se a gente tiver uma boa comunicação, uma comunicação clara, uma comunicação fácil, então a gente vai ter uma ocorrência de sucesso. Então, a comunicação integrada no SCI, ela faz a gerência de equipamentos, facilita o planejamento, facilita procedimentos
e tem uma linguagem comum. Por exemplo, no período do 11 de setembro, eles não utilizavam comunicação digital, era comunicação VHS, né? Que é um tipo de comunicação que qualquer pessoa pode entrar na comunicação, não tem segurança. Então, assim, quando a primeira torre caiu, antes da primeira torre cair, a comunicação estava tão tumultuada, não havia uma gestão adequada de comunicação, que ninguém estava se entendendo. Então, assim, você ouvia uma ordem, mas você não sabia exatamente se a ordem era para você, se era para outra pessoa. Então, a comunicação integrada, o manejo da comunicação, é o princípio, né? Princípio das comunicações integradas do sistema de comando. Ele vai organizar. Então, eu vou separar quem é comunicação de logística, né, vai se comunicar com logística, não vai se comunicar com operações. Né? Então, por exemplo, eu tenho 3 guarnições combatendo incêndio, elas vão se comunicar entre si e com o chefe, mas elas não vão se comunicar com o cara que está levando água, que está trazendo o lanche. Entendeu? Então, esses procedimentos, toda a padronização, ela é feita como um princípio. Então, nós temos, por exemplo, no sistema de comando, canais de comunicação, nós temos canais de comando, né? Então, por exemplo, você pode ter um canal para o comandante do incidente se comunicar com o chefe da seção de operações, chefe da seção de planejamento e chefe da seção de logística. E eu tenho canais táticos. O que são canais táticos? São canais de operação, operacionais, né? Então, as guarnições elas vão se comunicar nos canais táticos. E, por exemplo, canais de apoio, eles têm que estar separados dos canais táticos e canais de apoio. Aí nós temos ainda canais para comunicação terra-ar, ou seja, nós vamos nos comunicar de terra com o nosso helicóptero, ou a comunicação própria de ar, né, aérea, que aí essa comunicação é feita através de um sistema diferente daquele que nós utilizamos. Não passa pela nossa gestão, certo? Mas eu enfatizo a importância de você ter canais separados, né? Porque imagine, você precisando de apoio, precisando passar uma informação da ocorrência e você é interrompido no meio porque alguém de uma guarnição está perguntando quem vai querer quentinha no almoço, né, para ele pegar, via rádio. Né? Pode acontecer? Pode. É por isso que a gente precisa, no sistema de comando de incidentes, uma boa, né, gestão de comunicações para organizar esse processo. Tá? Até aí eu acho que já beleza. Então, nós temos ainda outro princípio que é chamado o plano de ação inicial do sistema de comando de incidentes. Tá? Então, eu falei aí na aula passada sobre isso aqui, SCI 201. É um formulário de instrução do incidente e é considerado o documento inicial do SCI. Tá? Esse documento, ele contém, na sua estrutura, um breve relato da ocorrência, ele contém um organograma, um croquis, ele contém os objetivos iniciais, né, o meu planejamento inicial, as minhas táticas, né, as minhas estratégias, as ações planejadas, ações implementadas. Então, tudo isso eu coloco nesse plano de ação aqui, nesse formulário SCI 201. Então, não é padrão hoje, né, a gente escrever esse formulário em ocorrências nas primeiras 4 horas. Ou seja, se uma ocorrência vai durar 4 horas, não é necessário um plano escrito, tá, pessoal? Então, atentem a isso, tá? Destaquem aí, isso é muito importante. Então, um plano de ação, ele só vai ser escrito se ele tiver uma duração maior de 4 horas, tá? O plano de ação, ele contém os objetivos, né, da nossa ocorrência, a organização, as nossas estratégias e os nossos recursos requeridos, tá? Então, o plano de ação, ele é montado a partir desse formulário aqui, SCI 201, que a minha próxima aula, que não é a próxima aula, vai ser a aula da aspirante Cabral, mas na minha próxima aula a gente vai trabalhar já esse formulário. Lembrando aos senhores que os senhores têm que fazer
elaborar 2 perguntas, eu espero que sejam 2 perguntas interessantes, para a gente responder em sala, e a pergunta que nós acharmos assim, mais interessante, o aluno vai receber um prêmio. Tá? Então, o plano de ação do incidente, continuando, né? Não é necessário, ou é necessário em cada incidente, mas nas primeiras 4 horas o plano é mental, né? Ele é escrito, ele é desenvolvido mentalmente. Agora, quando é que é necessário um plano escrito? A evolução do incidente. Nós percebemos que o incidente vai durar a noite inteira, então eu posso fazer um plano de ação para 12 horas, né? A gente chama de períodos operacionais. Então eu vou ter múltiplos períodos operacionais, cada período de 12 ou de 6 horas. Então eu faço um plano escrito. Para cada evento, um plano antecede, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma ocorrência que vai durar mais de 4 horas, então eu vou colocar um plano de ação, eu vou planejar, né, para as próximas 6 horas. Né? A gente não planeja o que a gente já fez, a gente planeja o que nós vamos fazer. Né? Então, por isso, o plano ele é construído antes do período a que ele se refere. Entenderam isso, não? O plano de ação é construído para o período que ele vai iniciar, não o período que aconteceu. O período que aconteceu, ele é subsídio de informação para a construção do plano que vai ser implementado nas próximas horas. Por exemplo, aqui, Brumadinho. Então, o plano de ação do incidente, o nome é PAI, P-A-I, Plano de Ação do Incidente. O plano de ação do incidente em Brumadinho, eles tinham 12 horas de período, né? Então, aqui já 200 dias aqui já passou faz tempo, né? Mas eles tinham diariamente um briefing e um debriefing. O que é isso? Diariamente eles faziam uma reunião para começar, para distribuir funções, apresentar os objetivos do dia, e no final do dia eles faziam um debriefing, ou seja, as equipes trabalharam, voltavam e faziam um relatório da situação, de como eles estavam ali, o que foi que eles encontraram, as dificuldades, quais as necessidades. Então, havia o debriefing. Né? Então, eles faziam esse debriefing e, com isso, eles passavam informações para que, durante a noite, os gestores faziam um planejamento com as informações que eles trouxeram, com imagens que foram captadas, com fotos, com vídeos, né, sobrevoos que eram feitos, né, diariamente. Então eles pegavam tudo isso, previsão de chuva, né, porque se chovesse muito, a operação corria risco, né, de novos desabamentos, né. Então tudo isso, e eles planejavam o dia seguinte. Então a equipe que trabalhou na área alfa, talvez no outro dia fosse trabalhar na área Charlie, e a área alfa nem fosse utilizada naquele dia. Por quê? Porque as informações é que na área Charlie havia uma suspeita de um grupo de pessoas que havia desaparecido. Então eles começavam a trabalhar ali. A área Charlie, de repente, teria 3 quilômetros de extensão, e eles começavam a fazer a busca, né, na lama desses 3 quilômetros de extensão. Então, haviam várias instituições operando, vários tipos de equipamento, equipamentos leves, equipamentos pesados, transporte, helicópteros, né, vários caminhões, viaturas. Então, era uma gestão monstro, mas eles conseguiram fazer um gerenciamento de ouro, né, com um plano simples. Né? Então, apesar da estrutura ser muito grande, mas o plano de ação deles era muito simples, eles trabalhavam tranquilo, não havia complicação. Por exemplo, eu não sei se eu já comentei, mas acontecia muito de chegar lá bombeiros civis, instituições particulares e querer entrar de qualquer jeito no cenário. Aí era retirada e eles não eram descartados, mas eram orientados e entravam conforme o planejamento da gestão. Então, aqui uma reunião que era considerada debriefing, né, à noite, né, os líderes, né, os comandantes de operação, eles reuniam e construíam ali a reunião de planejamento. Observem lá ao fundo as imagens, né, imagens expostas, mapas, né, isso aqui é o posto de comando avançado, né, de Brumadinho. Então,
Nós temos a definição ainda de período operacional. O que é um período operacional? Então, do plano de ação do incidente, o período operacional é um conjunto de ações do plano de ação. Então, aquele período operacional, né, foi construído, ele pode ser um período de 12 horas, de 6 às 18, digamos, ou de 24 horas, de 6 a 6, de 7 a 7, de 8 a 8, vai depender de quem está gerenciando, tá? Mas esse plano de ação, ele, como eu já falei, ele vai ser elaborado para as próximas horas. Então, a partir do término do conjunto de ações do plano de ação do incidente, termina o período operacional. E durante aquele período operacional, eu estou construindo o próximo. Entenderam? Aí vocês me perguntam, mas capitão, mas Brumadinho o pessoal não fazia de noite, né? Sim, mas eles pegaram a informação do dia inteiro. Então eles construíam para o outro dia. Outro princípio que é muito pertinente no sistema de comando é cadeia de comando. Então o que acontece? Na cadeia de comando, a comunicação ela é sempre vertical, né? Ela não é horizontal. Por quê? No sentido horizontal, aqui pode haver comunicação, porque a comunicação é entre gestão do mesmo nível, né? Mas as linhas de comando, o reporte, ele é feito de comando a comando. Então, por exemplo, aqui operações, quem está na operações, ele não vai se reportar ao comandante do incidente, ele vai se reportar ao seu chefe e o chefe vai reportar ao comando. Por quê? Porque aí ele vai levar informações organizadas, pertinentes, né? Ele não vai levar informações aleatórias, né? Se o cara aqui está precisando de água e papel higiênico, o comandante precisa saber disso, não. Operações vai desenrolar isso aqui, vai passar, né, a informação, ou então ele vai encaminhar a requisição aqui para a logística providenciar, mas não é o comandante do incidente que vai fazer a gestão disso. Então, a informação ela tem que ser organizada, né? Por isso. Então, planejamento. Lembrem que nós temos aqui o alcance de controle, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Né? Aqui o comando é 1, 2, 3, 4. Né? E aqui, vocês estão vendo 3, né? Seriam 1, 2, 3, 4 e 3, 7, mas só que esses 3 aqui é um que a gente chama de staff de comando. Tá? Então, o staff de comando, que é o oficial de segurança, a informação pública, o porta-voz, e um oficial de ligação, que é um cara que ele tem a função de fazer a ponte entre instituições diferentes. Mas vocês vão ver isso com o aspirante Cabral. O comando unificado. Eu já estou me aproximando aqui do final. Comando unificado aplica-se quando várias instituições com competência técnica e jurisdicional diferentes, né, promovem acordos conjuntos para gerenciar um incidente em que cada instituição conserva sua autoridade, responsabilidade e sua obrigação de prestar contas. Então, é uma ocorrência grande em que você tem várias instituições e fazem a gestão da ocorrência em conjunto. Então, no comando unificado, nós planejamos de forma conjunta as atividades, determinamos os objetivos para cada período operacional de forma conjunta, cada objetivo para cada instituição e conduzir as operações de forma integrada. Né? Também faz parte dos princípios, o princípio comando unificado. Tá? Então, nós temos ainda o comando unificado, ele tem instalações compartilhadas, um posto de comando do incidente único, operações, planejamento, logística e atividade de finanças compartilhadas, um processo coordenado para requisitar recursos e um só processo de planejamento e plano de ação do incidente, ok? Então, é um comando unificado. Quem vai comandar todo mundo? Quem vai ser o comandante geral? O comandante geral vai ser a instituição, pode ser a instituição que mais se destaca, digamos assim, você tem uma catástrofe como Nestor Piva. É um incêndio de grandes proporções, mas qual é a maior instituição ali? É a instituição que precisa fazer a gerência das vítimas, ou o SAMU ou a Secretaria de Saúde. Então, o comandante do incidente vai ser o secretário de saúde, né, seja do município ou do estado, e o corpo de bombeiros ele vai atuar em operações, vai atuar em planejamento, né, ele vai estar em processo conjunto, né, com outras instituições. Tá? Instalações padronizadas. Então, o sistema de comando de incidentes ele tem uma característica de instalações padronizadas.
Lembra que eu falei para vocês o posto de comando? Uma viatura com cone em cima. Então, o posto de comando ele é um padrão. Ele tem características que nós temos exigências para ter um posto de comando, onde é que ele deve ser colocado, como deve funcionar, área de concentração de vítimas, se acontecer um incidente ali, para onde as vítimas irão, já está pré-determinado, a base do incidente, uma L-base, um L-ponto, acampamentos, áreas de espera. Então, tudo isso nós vamos ver também aí na estrutura de instalações que a aspirante Cabral também vai passar aí para os senhores, né, os senhores compreenderem isso. Manejo integral de recursos. Então, é outro princípio que eu gosto muito. Esse princípio, e aí o recurso, né, quando a gente fala de recurso, a gente está falando de todo tipo de recurso. Recursos humanos e recursos materiais, tá? Então, garante a segurança do pessoal, maximiza a eficiência, contabiliza e controla o uso de recursos, reduz a dispersão no fluxo de comunicações e mantém o alcance de controle. Então, aqui, por exemplo, você já vê, né, o manejo, as comunicações integradas, né? Então, você tem manejo integral dos recursos com comunicações, você tem manejo integral dos recursos no alcance de controle, né? Então, tudo isso aqui, o manejo integral de recursos, ele faz essa gestão, né, melhorar a instituição. Porque, por exemplo, garante a segurança do pessoal. Quando eu estou fazendo manejo integral, eu sei quem eu tenho na ocorrência, quem eu tenho disponível, onde cada elemento está. Como é que eu vou maximizar a eficácia do trabalho? Quando eu sei onde está todo mundo, eu sei quem está dentro e quem está fora. Então eu posso fazer o controle, né, de entrada e saída, revezamento, né, o descanso. Então eu não coloco todo mundo para trabalhar de uma vez, desgasta todo mundo e depois eu preciso e não tenho reposição. Então, o revezamento. Vai fazer um revezamento da ocorrência de 15 em 15 minutos? Se for necessário, sim. Né? Contabiliza e controla o uso dos recursos, então tanto o recurso humano, ou seja, ninguém entra na área quente sem autorização, ninguém entra sem passar pelo posto de controle, na área de espera. Então, os recursos, ou seja, o que eu tenho em cena, eu sei o que eu tenho, eu sei quantas mangueiras eu tenho, quantas viaturas eu tenho, né, quantos EPRs, né, quantas máscaras, quantos capacetes, eu controlo isso, e se tiver sobrando, eu posso fazer redistribuição, eu posso devolver. Então, tudo isso faz parte do manejo integral dos recursos. Né? A gente tem uma aula só sobre gerência de recursos, então eu vou deixar mais detalhes para entrar nessa aula também, mas é um princípio muito interessante, tá? Então, no manejo integral dos recursos, aqui é uma foto do incêndio do macro, né? Você faz a gestão aí de vários recursos, inclusive viaturas, né? Também que estão no meio do processo. Ainda no manejo integral de recursos, eu tenho controle de pessoal, né? Como eu havia falado, eu tenho o registro da chegada ao incidente, por exemplo, eu posso fazer o controle com cartões, onde cada cartão eu tenho a informação do indivíduo ou informação de equipes, ou tenho a informação de materiais, que eu posso dividir os cartões por cores. Então, a unidade de comando, eu tenho unidade de informação sobre os recursos, eu tenho uma lista das atribuições da divisão ou grupo, eu faço o controle e faço anotações sobre as unidades. Então eu tenho um controle, né, de pessoal muito bom. Eu consigo organizar tudo isso. E por fim, as funções do sistema de comando de incidente, que são 8 funções. 8. Eu tenho o comandante do incidente, né, está aqui dentro. Eu tenho operações, planejamento, logística, finanças e administração e o staff de comando, que são 3, que são o oficial de segurança, o oficial de ligação e o oficial de informação pública ou porta-voz, né? Então, eu tenho o comando do incidente, eu tenho o staff de comando, que é composto por segurança, informação pública e ligação, e eu tenho
o chefe da seção de planejamento, chefe da seção de operações, chefe da seção de logística e o chefe de administração e finanças, né? Então, os objetivos da nossa aula, né, que eu pensei que ia ser mais rápida, duramos aí mais de 50 minutos, tá? Mas conceituamos o sistema de comando de incidente, nomeamos as aplicações do sistema, né? Vimos que o sistema de comando de incidente é aplicável em dezenas de tipos de ocorrências, listamos as funções e conhecemos os princípios e características principais do sistema de comando de incidentes. Então, assim, é importante que vocês assistam o vídeo até o final, que vocês anotem as suas perguntas, que vocês respondam o exercício que eu vou disponibilizar para que a gente tenha uma boa fixação desse conteúdo, tá? Então, parando aqui de compartilhar a tela, vou encerrar o vídeo aqui, agradeço a atenção de vocês, espero, né, que vocês tenham aí assistido esse vídeo até antes do carnaval, ou até o final do carnaval, tá? Um forte abraço a todos aí e estaremos de volta na quinta-feira, tá? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos, tchau, tchau.